Tem duas perguntas aqui que eu vou juntar, eu acho que elas querem dizer do mesmo assunto, né? Uma é falando sobre alguns problemas que existem na transmissão de dados, né? Ou seja, quanto isso impacta, né? Você não ter, de repente, uma priorização maior do tráfego de dados, e sim do tráfego de voz nas operadoras, como que isso, se isso afeta em algum momento ou não a aplicação de vocês? Uma aplicação que foi para o Moacir, mas acho que cabe a todos, se a aplicação ela é offline, se ela é online, ela é mista, né, híbrida, como é que é a implementação de vocês, né? A gente pode começar com o Moacir. No nosso caso, como eu falei, ela acho que é mista, né? Considero mista porque ela funciona online, né? Tem sinais, etc e tal, e também offline, principalmente a questão de relatório de visitas e tal, que às vezes imagina que o vendedor está numa fazenda e eu estou, sei lá, conversando com o fazendeiro aqui, extraindo algumas informações ou andando numa lavoura dele. Naquele momento, algumas situações ele consegue imediatamente puxar o aparelho e colocar informações. Em outras situações fica constrangedor, isso aí tem gente que não gosta. Enfim, eu acho que aí nesse caso, assim que ele sai dessa visita, alguma coisa, ele entra na caminhonete dele e bota os dados ali, né? Independente de não ter sinal, ele captura toda essa informação e depois, quando ele entrar em área de sinal, quando ele sincronizar o aparelho, ele consegue. Então, eu considero misto, né, que ele trabalha tanto offline como online. A primeira questão que você falou, de dividir a questão de voz e informações, como a gente usa separado, então, basicamente não tem o peso disso aí, é normal, o fluxo. Valentim? No nosso caso é semelhante. O equipamento, ele tem o software que ele acumula a informação e a comunicação com a empresa é disparada pelo técnico, ou seja, ele é quem faz o acionamento. Então ele pode estar acumulando mais de uma ordem, uma necessidade, e quando ele recebe o aparelho, ele indica que ali tem sinal, tem comunicação. A orientação é que fez, manda. E é isso que normalmente é feito. Mas ele também, o fato dele saber que não tem sinal, ele guarda, ele percebe que não tem sinal, ele guarda aquela informação. Normalmente, por ser uma região pequena, ele sabe onde tem sinal, então se ele está numa área, imagina que ele recebeu um chamado e vai atender uma área que não tem cobertura. Ele vai chegar, vai preencher os dados e vai sair dali, ele não vai ficar esperando ali, que ele sabe que não tem cobertura. Chegando numa área que ele percebe que tem sinal, ele já vai encaminhar aquele chamado para a empresa empresa vai receber essa informação, vai fazer uma varredura no central, lá nos disponíveis, tendo alguma coisa disponível, já vai carregar para ele de novo. E aí ele pode ir para uma outra área de sombra. Quanto à comunicação, nós temos definido uma banda para dados e uma banda para comunicação, mas também não temos problemas. Bom, no nosso caso, o nosso aplicativo a gente pode dizer que é 90% offline, 10% online. Numa estratégia de uma empresa que quer disponibilizar um aplicativo para o grande público, é importante pensar que aparelho que a gente está querendo atingir, né? Se é um iPhone, todos os iPhones hoje já vêm com plano de dados limitado, então se você fizer um aplicativo 100% online, você pode ter uma perda de usabilidade, mas você não vai afetar o plano de dados do usuário. Na medida que quando você começa a baixar o nível do aparelho, né, você vai para um BlackBerry, ainda você mantém o plano de dados limitado, mas quando você começa a pegar aparelhos mais simples, você começa a pegar planos de dados mais restritos, mais custosos para o usuário. Então é importante que a gente consiga disponibilizar funcionalidade e acesso aos serviços sem que você force o usuário a ter acesso tarifado. Então, na nossa estratégia, a gente buscou um aplicativo que ele tivesse 90% das funcionalidades offline e algum acesso, quando ele vai ter que abrir um mapa, ele vai ter que buscar alguma coisa em proximidade, ele abre um canal de dados e é apresentado para o usuário a questão se ele aceita aquela abertura de dados. Então, é uma preocupação com a conta do mês, no final do mês do usuário, né? A gente tem que entregar uma coisa que não seja onerosa, na verdade, a gente quer uma coisa que seja prazerosa para o usuário. Bom, para a gente, na indústria, os dispositivos são todos conectados diretamente ao ERP, eles trabalham online com o ERP, mesmo porque a gente tem que verificar estoque a todo momento, tem o posicionamento dentro do centro de distribuição, então quando o operador pega um produto, outro operador não pode pegar o mesmo produto, tem que ser totalmente online quando a gente fala de in-house.
Quando a gente fala de rua, o nosso sincronismo principal, os dados principais para a gente, é o sincronismo que acontece logo pela manhã, que ele pode fazer na casa dele, pode fazer via Wi-Fi, ou pode fazer via 3G ou GPRS mesmo, que é o que baixa as atualizações de tabela de preço, que baixa o roteiro de visitas dele para ele saber o que ele vai fazer hoje. Depois daí em diante ele pode trabalhar totalmente offline, gerando os pedidos dele e enviando somente no final do dia. Legal. Aí vai a pergunta para você, né, que acho que está intrigando bastante gente. Por que o desenvolvimento interno? Né? Acho que você falou um pouquinho da Friboi, né? Mas acho que o desenvolvimento interno, né, que vocês estão fazendo em mobilidade, é uma extensão da cultura da empresa. Né? Então acho que é legal você falar um pouquinho como que é a cultura da empresa na questão de tecnologia, quantas pessoas hoje vocês têm e por que essa estratégia. Né? Ok, então nós somos uma empresa de carne com bastante tecnologia. Se a gente for olhar, nossa área de TI hoje está com cerca de 80 pessoas só na matriz. Tá? Sempre foi da empresa isso de desenvolver internamente, mesmo porque um dos 3 donos que regem a empresa já foi programador, talvez ele tenha trazido isso aí pra gente, mas eu acho que o principal foco é que lá na JBS os processos são muito alinhados com o sistema, então nós não pegamos normalmente nada genérico e fazemos nosso processo em processo. E quando tem uma mudança também de estratégia, uma mudança de foco, um mercado novo que a gente tem que atingir, normalmente a decisão vem de cima, vem muito rápida e a gente tem que trabalhar nisso assim forte. Então não dá tempo da gente fazer uma licitação muitas vezes, de organizar uma mudança, de eleger parceiros para isso e tal. A gente tem uma necessidade de ter a flexibilidade para alterar alguma coisa que a gente precisa. Fora a parte do emergencial, como eu disse, né? Quando a gente fala de indústria, por exemplo, se tem uma fábrica parada, a gente tem fábricas nossas, por exemplo, que demoram um dia para chegar, para resolver um problema de automação lá. Então, é um dia só para chegar. Até eu achar alguém, um técnico que está disponível para ir e tal, a gente precisa ter algumas coisas internas por causa desse senso de emergência mesmo também. Até compartilhando um caso que eu vivi lá com o Gênero, uma das aquisições, eles tiveram que fazer a integração inteira de sistemas em um mês. Né? Veio ordem do presidente, tinha que fazer, então até seria quase que impossível ele fazer se ele não tivesse já uma equipe ali que ele conseguisse se deslocar. Exatamente. Né? Então eu acho que é um pouco da cultura deles também isso. Né?